Olá, gente fina, sejam todos bem-vindos ao canal Hidreto. Já faz um tempinho que eu não gravo, vídeos para o canal, um pouquinho corrido aí o dia a dia do trabalho. Hoje eu queria compartilhar com vocês a minha experiência como professor diretor de turma. Nesse ano está fazendo 12 anos que a gente tem um projeto de professor diretor de turma no Ceará. Inicia-se o projeto inicialmente em alguns municípios aqui do estado, e aí posteriormente vira uma política pública do governo do estado, que aí começa a ir para as profissionais, depois se expande para as escolas regulares. Nesse ano, a própria SEDUC teve um evento, em que combinou abrangendo aí coordenadores, diretores de turmas, e por ser um ano festivo, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência. Assim como tantos outros professores, quando foi convidado para ser professor diretor de turma, fica aí um pouco assustado no início. E aí, pela minha didática inicial, quando a gente sai da faculdade, por mais que a gente reconheça muitas das dificuldades que a gente enfrenta, porque a gente não tem como esquecer que a gente saiu do ensino médio, da escola regular, a gente sabe quais são as dificuldades que lá existem. E eu já tinha uma certa noçãozinha do que eu iria encontrar dentro da escola. Mas sempre a gente tem aquela esperança de fazer aquela revolução. E o meu modo de trabalhar, muitas vezes, era tido como muito rígido, pelos alunos. Sempre eu gostei de cobrar muitas atividades. E aquilo me dava uma angústia em ver que o aluno ele não tinha ali aquele hábito, aquele desejo. Parecia que aquele contentamento que já estava lá já era o suficiente. E aí eu trabalho com a disciplina que geralmente as pessoas ela têm uma certa aversão, que é a química. Tem esse preconceito que seja uma disciplina difícil, complicada, até muitas vezes vista como uma força desnecessária. Quando é que eu vou utilizar a química na minha vida? Estou estudando isso aqui sem nenhuma serventia. E aí fica até difícil a gente modificando ou então mesmo dando um direcionamento para aquela pessoa que ela já está ali já bitolada, ela já aceitou a situação e não quer modificar. Mas aí o tema do nosso vídeo não vai ser o porquê da aula de química, mas sim como um convite com uma DT. Então, o meu modo de trabalhar na sala de aula, em que eu nunca tolerei muito essa parte da conversa paralela, a falta de atividade, então esse meu jeito de trabalhar com os alunos inicialmente, nos meus primeiros anos, eu via que não teria muita relação com o diretor de turma, porque o diretor de turma ele tem que cuidar da turma, tem que fazer aquele acompanhamento. E aí tive o convite em 2015 para ser diretor de turma e eu falei, para a coordenadora e para a professora que estava fazendo o processo também, que hoje é a coordenadora do projeto da escola, se realmente tinham certeza que eu seria a pessoa indicada para assumir aquela turma. Então foi me dado naquele momento um voto de confiança, Eu um pouco também a contragosto no momento, mas aceitei aí o desafio e minha primeira turma, primeiro ano C. É claro que dessa turma um pouquinho difícil de lidar, como qualquer outra turma, tem umas que são um pouco mais complicadas, outros menos, mas toda turma geralmente a gente tem praticamente assim o mesmo cenário. A gente tem aqueles alunos bons, aqueles alunos esforçados, tem aqueles alunos intermediários, tem aqueles indisciplinados. Mas essa turma era um pouco mais agitada. Dessa turma hoje tem muitos alunos que eu tendo uma contagem assim de uma certa amizade, tem alguns alunos, algumas alunas que consideram como se fosse pais. E aí o sentimento acaba sendo recíproco. A gente fica ali realmente com aquela proximidade e realmente aquele apego. E aí quando o período aí de um ano a gente acaba tendo novas lotações, aí fica aquele apego, aquele apego realmente até que a nível familiar. Tive algumas experiências como DT, uma aluna que ela, quando chegava em período de avaliações,
ela tinha um pânico realmente de avaliação. Ela era uma menina excelente, fazia as atividades, era frequente, tímida no seu canto, mas quando chegava no período de avaliação, ela simplesmente entrava em pânico, né? E um dia eu cheguei na escola, estavam seus pais lá me esperando, e aí o pai foi me relatar e começou a chorar, e eu vi aquela situação um pouco embaraçosa e difícil de lidar, porque eu não estava habituado com aquele tipo de coisa. Minha primeira experiência como DT. E aí vamos tentar resolver o problema, né? Graças a Deus, esta aluna posteriormente ela conseguiu começar a realizar suas avaliações direitinho, depois de muita conversa, muita orientação. E ela termina o ensino médio, né? 3 anos depois, né? Eu passei um ano com a turma, e aí 3 anos depois, quando ela terminou o terceiro ano do ensino médio, eu me lembro que eu ia saindo da escola e tinha uma mãezinha lá me esperando, e ela foi agradecer pelo que eu tinha feito pela filha. E aí eu fui tentar puxar na memória, e aí eu me lembrei. E aí aquela coisa é uma mistura assim de emoções assim até estranha, né? Aquela emoção de sentir a gratidão da pessoa, mas saber que é o trabalho da gente, mas a recompensa realmente é maior quando a gente tem justamente esse reconhecimento. Acho que a parte principal do trabalho do professor é esse reconhecimento que a gente acaba tendo posteriormente. Passei por várias outras turmas, né? Geralmente o estilo de turmas que sempre eu trabalhei são turmas um pouco mais agitadas. É claro que tem muitas dificuldades que a gente tem que lidar, mas outra frase que foi muito marcante quando eu cheguei numa turma, que ela já tinha passado por alguns DTs e ela tinha uma certa disciplina, e aí chegar, tentar colocar as coisas nos eixos. É claro que um trabalho muitas vezes que requer você ter um pulso mais firme, dependendo da situação, porque cada DT ela tem sua maneira de trabalhar, né? Tem aquele que ele é mais, vamos dizer assim, mais amigo, mais próximo. Já eu já sou aquele mais explosivo, não vou mentir para você, para vocês, né? Eu sou mais explosivo, eu quero resolver as coisas rapidamente, e aí puxo lá para conversa. Mas uma coisa que o diretor de turma modificou na minha didática, na minha prática docente, procurar, não que seja exatamente ali na hora, mas posteriormente procurar entender o que é que está acontecendo com o aluno. Acho que foi o marco, né, o que deixou assim de a mais na minha formação, porque você que está na graduação hoje, ou você pretende fazer uma graduação em qualquer curso, você jamais vai ficar realmente preparado para exercer aquela profissão. E na relação de professor, tu só vai conseguir realmente compreender o que a gente está dentro da sala de aula, o que é que a gente tem que fazer justamente depois que você está lá, dentro da sala de aula. Você vai aprender lá, na faculdade ela te ensina a disciplina que tu está habilitado a lecionar, mas aprender como lidar. E aí você que é professor e que não passou pela experiência de diretor de turma, te aconselho. Eu era a pessoa mais improvável desse mundo de ser um diretor de turma. E eu vejo que hoje engrandeceu demais a minha prática docente. Peguei uma turma, né, vamos dizer que foi uma das mais complicadas de lidar, né, justamente já tinha passado por outros DTs também. E aí foi colocado lá justamente por essa minha característica de ter um pulso mais firme, trabalhar mais firme juntamente com o aluno, não deixar muitas coisas correr frouxo. E aí, por escolhas pessoais, né, eu, no período que ter concurso público para professor, eu decidi reduzir minha carga horária para mim ter um pouco mais de tempo para me dedicar para estudar para o concurso. E aí nessa redução de carga horária, eu tive que deixar essa turma. Eu me lembro que por mais que essa turma ela fosse assim, uma turma dividida em grupos, né? Tinha aquela picuinha entre alguns grupos, tinha a picuinha dos alunos com alguns professores. Era realmente uma turma complicada de lidar. Mas eu me lembro que eu deixei essa turma, né?
E fiquei ali para mais de mês com angústia, né, de não ter acompanhado até o final do processo. Tipo aquela culpa, por que eu fui abandonar aquela turma se ela precisava de mim? Não estou dizendo que eu sou o melhor professor desse mundo, jamais, estou distante disso daí, né? Mas também dessa turma ainda tem pessoas que eu tenho algum vínculo, né? A gente se encontra algumas vezes, não tão frequente, né? Mas quando a gente encontra, dá pra gente conversar, tem realmente aquele vínculo. É claro que tem aqueles outros que se desgarram, que não criam um vínculo, né? Infelizmente, o vínculo só fica ali no momento que está na escola, na sala de aula. Mas o que eu quero dizer é o seguinte para vocês: nesses anos que eu estou como DT, né, que eu estou aí desde 2015, então terminando nesse ano, estaria 5 anos, não continuamente, mas em alguns períodos, sempre ali como DT de turma, sempre ali como diretor de turma. Foi momentos que foi proporcionar desafios, e pode ter certeza que se eu não tivesse passado pelo projeto, provavelmente aquela minha visão inicial que eu tinha como professor, principalmente ser intolerante, essa é a palavra-chave. Eu era muito intolerante inicialmente. É claro que pela inexperiência pode até acabar de ajudar, mas também não é justificativa. Hoje em dia, sou essas pessoas mais pacientes desse mundo? Ainda não sou, né? Mas melhorei demais durante esse percurso. Então, gente, esse vídeo, além de mostrar a minha prática docente, é justamente falar, né, desses 12 anos, que além do projeto modificar a vida de aluno, também o projeto modifica a vida de professor. Então, gente, se você gostou desse pequeno vídeo, deixa aí seu like, comenta e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E aí, retomando aí com o canal Idreto, ajude o canal a continuar a crescer. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.